Livro Metafísica. Autor Aristóteles. Livro 13 Mu. Capítulo 1. Nós afirmamos qual é a substância das coisas sensíveis, tratando no Tratado sobre Física da Matéria, e posteriormente da substância que tem existência atual. Agora, como nossa investigação é se existe ou não além das substâncias sensíveis alguma que seja imóvel e eterna, e, se existe, o que é, devemos primeiro considerar o que é dito por outros, para que, se houver algo que eles dizem erroneamente, não estejamos sujeitos às mesmas objeções, enquanto, se houver alguma opinião comum a eles e a nós, não teremos ressentimento particular contra nós mesmos por isso, pois deve-se contentar em afirmar alguns pontos melhor do que os predecessores, e outros não pior. Duas opiniões são sustentadas sobre este assunto. É dito que os objetos da matemática, ou seja, números e linhas e coisas semelhantes, são substâncias, e novamente que as ideias são substâncias. E visto que alguns reconhecem essas como duas classes diferentes, as ideias e os números matemáticos, e alguns reconhecem ambos como tendo uma natureza única, enquanto alguns outros dizem que as substâncias matemáticas são as únicas substâncias, devemos primeiro considerar os objetos da matemática, não qualificando-os por nenhuma outra característica, não perguntando, por exemplo, se são ou não ideias, ou se são ou não os princípios e substâncias das coisas existentes, mas apenas se, como objetos da matemática, existem ou não, e se existem, como existem. Então, após isso, devemos considerar separadamente as ideias em geral, e apenas até onde o modo de tratamento aceito demanda, pois a maior parte dos pontos foi repetidamente feita mesmo pelas discussões fora de nossa escola, e, além disso, a maior parte de nossa explicação deve terminar por esclarecer essa investigação, a saber, quando examinamos se as substâncias e os princípios das coisas existentes são números e ideias, pois após a discussão das ideias, isso permanece como uma terceira investigação. Se os objetos da matemática existem, eles devem existir ou em objetos sensíveis, como alguns dizem, ou separados dos objetos sensíveis, e isso também é dito por alguns, ou se eles existem em nenhum desses modos, ou eles não existem, ou existem apenas em algum sentido especial. Portanto, o assunto de nossa discussão não será se eles existem, mas como existem. Capítulo 2. Que é impossível para objetos matemáticos existirem em coisas sensíveis, e ao mesmo tempo que a doutrina em questão é uma artificial, já foi dito em nossa discussão de dificuldades, lá apontamos que é impossível para dois sólidos estarem no mesmo lugar, e também que de acordo com o mesmo argumento os outros poderes e características também deveriam existir em coisas sensíveis e nenhum deles separadamente. Isso já foi dito anteriormente. Mas, além disso, é óbvio que nesta teoria é impossível para qualquer corpo ser dividido, pois ele teria que ser dividido em um plano, e o plano em uma linha, e a linha em um ponto, de modo que se o ponto não pode ser dividido, nem a linha pode ser, e se a linha não pode, nem o plano nem o sólido podem ser. Qual diferença, então, faz se as coisas sensíveis são tais entidades indivisíveis, ou, sem serem elas próprias assim, têm entidades indivisíveis nelas? O resultado será o mesmo, se as entidades sensíveis forem divididas, as outras também serão divididas, ou então nem mesmo as entidades sensíveis podem ser divididas. Mas, novamente, não é possível que tais entidades existam separadamente. Pois se além dos sólidos sensíveis houver outros sólidos que são separados deles e anteriores aos sólidos sensíveis, é evidente que além dos planos também deve haver outros planos e pontos e linhas separados, pois a consistência exige isso.
Mas se estes existem, novamente além dos planos e linhas e pontos do sólido matemático deve haver outros que são separados. Pois os incompostos são anteriores aos compostos, e se houver, antes dos corpos sensíveis, corpos que não são sensíveis, pelo mesmo argumento os planos que existem por si mesmos devem ser anteriores aos que estão nos sólidos imóveis. Portanto, estes serão planos e linhas diferentes daqueles que existem juntamente com os sólidos matemáticos aos quais esses pensadores atribuem uma existência separada, pois estes existem junto com os sólidos matemáticos, enquanto os outros são anteriores aos sólidos matemáticos. Novamente, portanto, haverá, pertencendo a esses planos, linhas, e antes deles terá que haver, pelo mesmo argumento, outras linhas e pontos, e antes destes pontos nas linhas anteriores terá que haver outros pontos, embora não haja outros antes destes. Agora a acumulação se torna absurda, pois nos encontramos com um conjunto de sólidos separados dos sólidos sensíveis, três conjuntos de planos separados dos planos sensíveis, aqueles que existem separados dos planos sensíveis, e aqueles nos sólidos matemáticos, e aqueles que existem separados daqueles nos sólidos matemáticos, quatro conjuntos de linhas, e cinco conjuntos de pontos. Com qual desses, então, as ciências matemáticas lidarão? Certamente não com os planos e linhas e pontos no sólido imóvel, pois a ciência sempre lida com o que é anterior. E a mesma explicação se aplicará também aos números, pois haverá um conjunto diferente de unidades separadas de cada conjunto de pontos, e também separadas de cada conjunto de realidades, dos objetos dos sentidos e novamente dos objetos do pensamento, e então haverá várias classes de números matemáticos. Novamente, como é possível resolver as questões que já enumeramos em nossa discussão de dificuldades? Pois os objetos da astronomia existirão separadamente das coisas sensíveis assim como os objetos da geometria, ou mais como é possível que um céu e suas partes, ou qualquer outra coisa que tenha movimento, exista separadamente? Da mesma forma, os objetos da ótica e da harmonia existirão separadamente, pois haverá tanto voz quanto visão além das vozes e visões sensíveis ou individuais. Portanto, é evidente que os outros sentidos também, e os outros objetos dos sentidos, existirão separadamente, pois por que um conjunto deles deveria fazer isso e outro não? E se isso é assim, também haverá animais existindo separadamente, já que haverá sentidos. Novamente, existem certos teoremas matemáticos que são universais, estendendo-se além dessas substâncias. Aqui então teremos outra substância intermediária separada tanto das ideias quanto dos intermediários, uma substância que não é número nem pontos nem magnitude espacial nem tempo. E se isso for impossível, claramente também é impossível que as entidades anteriores existam separadas das coisas sensíveis. E, em geral, conclusões contrárias tanto à verdade quanto às visões usuais seguem, se alguém supuser que os objetos da matemática existem assim como entidades separadas. Pois porque existem assim, eles devem ser anteriores às magnitudes espaciais sensíveis, mas na verdade devem ser posteriores, pois a magnitude espacial incompleta está na ordem de geração anterior, mas na ordem de substância posterior, como o inanimado está para o animado. Novamente, por virtude de que, e quando, as magnitudes matemáticas serão uma? Pois as coisas em nosso mundo perceptível são uma em virtude da alma, ou de uma parte da alma, ou de algo mais razoável o suficiente, quando estas não estão presentes, a coisa é uma pluralidade e se divide em partes. Mas no caso dos objetos da matemática, que são divisíveis e são quantidades, qual é a causa de sua unidade e coesão?
Novamente, os modos de geração dos objetos da matemática mostram que estamos certos. Pois a dimensão primeiro gerada é o comprimento, então vem a largura, por último a profundidade, e o processo é completo. Se, então, aquilo que é posterior na ordem de geração é anterior na ordem de substancialidade, o sólido será anterior ao plano e à linha. E desta forma também é tanto mais completo quanto mais inteiro, porque pode se tornar animado. Como, por outro lado, uma linha ou um plano poderia ser animado? A suposição ultrapassa o poder de nossos sentidos. Novamente, o sólido é uma espécie de substância, pois ele já possui, de certa forma, completude. Mas como as linhas podem ser substâncias? Nem como uma forma ou formato, como talvez seja a alma, nem como matéria, como o sólido, pois não temos experiência de nada que possa ser construído a partir de linhas ou planos ou pontos, enquanto se estes tivessem sido uma espécie de substância material, teríamos observado coisas que poderiam ser construídas a partir delas. Conceda, então, que sejam anteriores na definição. Ainda assim, nem todas as coisas que são anteriores na definição são também anteriores na substancialidade. Pois aquelas coisas são anteriores na substancialidade que, quando separadas de outras coisas, as superam no poder de existência independente, mas as coisas são anteriores na definição àquelas cujas definições são compostas a partir de suas definições, e essas duas propriedades não são coextensivas. Pois se os atributos não existem separadamente das substâncias, por exemplo, um móvel ou um pálido, pálido é anterior ao homem pálido na definição, mas não na substancialidade. Pois não pode existir separadamente, mas está sempre junto com a coisa concreta, e pela coisa concreta, quero dizer o homem pálido. Portanto, é evidente que nem o resultado da abstração é anterior nem aquilo que é produzido pela adição de determinantes posterior, pois é adicionando um determinante ao pálido que falamos do homem pálido. Foi, então, suficientemente apontado que os objetos da matemática não são substâncias em um grau mais elevado do que os corpos são, e que não são anteriores aos sensíveis no ser, mas apenas na definição, e que não podem existir em algum lugar separado. Mas como também não era possível para eles existirem nos sensíveis, é evidente que eles ou não existem de forma alguma ou existem em um sentido especial e, portanto, não o existem ou sem qualificação. Pois o existir ou tem muitos sentidos. Capítulo 3. Assim como as proposições universais da matemática lidam não com objetos que existem separadamente, além das grandezas estendidas e dos números, mas com grandezas e números, não obstante não como tendo magnitude ou sendo divisíveis, claramente é possível que também haja proposições e demonstrações sobre magnitudes sensíveis, não entretanto como sensíveis, mas como possuidoras de certas qualidades definidas. Pois assim como há muitas proposições sobre coisas consideradas meramente em movimento, à parte do que cada coisa é e de seus acidentes, e como, portanto, não é necessário que haja um móvel separado dos sensíveis, ou uma entidade móvel distinta nos sensíveis, assim também no caso dos móveis haverá proposições e ciências, que os tratam não como móveis, mas apenas como corpos, ou novamente apenas como planos, ou apenas como linhas, ou como divisíveis, ou como indivisíveis com posição, ou apenas como indivisíveis. Assim, uma vez que é verdade dizer sem qualificação que não apenas coisas que são separáveis, mas também coisas que são inseparáveis existem, por exemplo, que os móveis existem, é igualmente verdade dizer sem qualificação que os objetos da matemática existem, e com o caráter a eles atribuído pelos matemáticos.
E assim como é verdade dizer das outras ciências também, sem qualificação, que elas lidam com tal e tal assunto, não com o que é acidental a ele, por exemplo, não com o pálido, se o saudável é pálido, e a ciência tem o saudável como seu objeto, mas com aquilo que é o objeto de cada ciência. Com o saudável se trata seu objeto como saudável, com o homem se trata como homem, assim também é com a geometria, ou se seus objetos acontecerem a ser sensíveis, embora não os trate como sensíveis, as ciências matemáticas não serão por esse motivo ciências de sensíveis, nem, por outro lado, de outras coisas separadas dos sensíveis. Muitas propriedades se ligam às coisas em virtude de sua própria natureza como possuidoras de cada tal caráter, por exemplo, há atributos peculiares ao animal como fêmea ou como macho, ainda que não haja fêmea nem o macho separados dos animais, de modo que também existem atributos que pertencem às coisas meramente como comprimentos ou como planos. E na medida em que estamos lidando com coisas que são anteriores na definição e mais simples, nosso conhecimento é mais preciso, ou seja, mais simples. Portanto, uma ciência que abstrai da magnitude espacial é mais precisa do que uma que a leva em consideração, e uma ciência é mais precisa se abstrai do movimento, mas se leva em conta o movimento, é mais precisa se lida com o movimento primário, pois este é o mais simples, e deste novamente, o movimento uniforme é a forma mais simples. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à harmonia e à ótica, pois nenhuma considera seus objetos como visão ou como voz, mas como linhas e números, mas estes últimos são atributos próprios das primeiras. E a mecânica também procede da mesma forma. Portanto, se supusermos atributos separados de seus atributos companheiros e fizermos qualquer pergunta sobre eles como tal, não estaremos por esse motivo em erro, da mesma forma que quando alguém desenha uma linha no chão e a chama de um pé de comprimento quando não é, pois o erro não está incluído nas premissas. Cada questão será melhor investigada desta forma, estabelecendo por um ato de separação o que não é separado, como fazem o aritmético e o geômetra. Pois um homem enquanto homem é uma coisa indivisível, e o aritmético supôs uma coisa indivisível, e então considerou se algum atributo pertence a um homem enquanto indivisível. Mas o geômetra não o trata nem enquanto homem nem enquanto indivisível, mas como um sólido. Pois evidentemente as propriedades que teriam pertencido a ele mesmo se por acaso ele não fosse indivisível, podem pertencer a ele mesmo separadamente desses atributos. Assim, então, os geometras falam corretamente, eles falam sobre coisas existentes, e seus sujeitos existem, pois o ser tem duas formas, ele existe não apenas em realidade completa, mas também materialmente. Agora, uma vez que o bom e o belo são diferentes, pois o primeiro sempre implica conduta como seu sujeito, enquanto o belo é encontrado também em coisas imóveis, aqueles que afirmam que as ciências matemáticas não dizem nada sobre o belo ou o bom estão equivocados. Pois essas ciências dizem e provam muito sobre eles, se elas não os mencionam explicitamente, mas provam atributos que são seus resultados ou suas definições, não é verdade dizer que elas não nos dizem nada sobre eles. As principais formas de beleza são ordem, simetria e definição, que as ciências matemáticas demonstram em grau especial. E uma vez que essas, por exemplo, ordem e definição, são evidentemente causas de muitas coisas, evidentemente essas ciências também devem tratar esse tipo de princípio causal, ou seja, o belo, como de alguma forma uma causa. Mas falaremos mais claramente sobre essas questões em outro lugar. Capítulo 4. Portanto, isso é tudo para os objetos da matemática, ou nós dissemos que eles existem e em que sentido existem, e em que sentido são anteriores e em que sentido não são anteriores.
Agora, em relação às ideias, devemos primeiro examinar a própria teoria ideal, não a conectando de forma alguma com a natureza dos números, mas tratando-a na forma em que foi originalmente entendida por aqueles que primeiro sustentaram a existência das ideias. Os defensores da teoria ideal foram levados a ela porque, na questão sobre a verdade das coisas, aceitaram os ditos heraclitianos que descrevem todas as coisas sensíveis como sempre em constante mudança, de modo que se o conhecimento ou o pensamento devem ter um objeto, deve haver entidades permanentes e distintas daquelas que são sensíveis, pois não poderia haver conhecimento de coisas que estivessem em estado de fluxo. Mas quando Sócrates estava ocupado com as excelências do caráter, e em conexão com elas foi o primeiro a levantar o problema da definição universal, pois dos físicos, Demócrito apenas tocou no assunto em pequena medida, e definiu, de certa forma, o quente e o frio, enquanto os pitagóricos já haviam tratado de algumas coisas, cujas definições, por exemplo, aquelas de oportunidade, justiça ou casamento, eles conectaram com números, mas era natural que Sócrates estivesse buscando a essência. Pois ele estava buscando silepizar, e o que é uma coisa é o ponto de partida dos silogismos, pois ainda não havia nenhum do poder dialético que permite às pessoas especular até mesmo sem conhecimento da essência sobre contrários e indagar se a mesma ciência lida com contrários, pois duas coisas podem ser justamente atribuídas a Sócrates, argumentos indutivos e definição universal, ambos relacionados com o ponto de partida da ciência. Mas Sócrates não fez os universais ou as definições existirem separadamente, no entanto, eles lhes deram uma existência separada, e esse foi o tipo de coisa que eles chamaram de ideias. Portanto, seguia-se para eles, quase pelo mesmo argumento, que deve haver ideias de todas as coisas que são mencionadas universalmente, e era quase como se um homem desejasse contar certas coisas, e enquanto elas fossem poucas, pensava que não seria capaz de contá-las, mas fez mais delas e então as contou, pois as formas são, pode-se dizer, mais numerosas do que as coisas sensíveis particulares, mas foi em busca das causas dessas que eles passaram das coisas sensíveis para as formas. Pois para cada coisa há uma entidade que tem o mesmo nome e existe separadamente das substâncias, e assim também no caso de todos os outros grupos há um sobre muitos, quer sejam deste mundo ou eternos. Novamente, das maneiras pelas quais se prova que as formas existem, nenhuma é convincente, pois de algumas nenhuma inferência necessariamente segue, e de algumas surgem formas até mesmo de coisas das quais eles pensam que não existem formas. Pois de acordo com os argumentos das ciências haverá formas de todas as coisas das quais existem ciências, e de acordo com o argumento do um sobre muitos haverá formas até mesmo de negações, e de acordo com o argumento de que o pensamento tem um objeto quando o objeto individual pereceu, haverá formas de coisas perecíveis, pois temos uma imagem delas. Novamente, dos argumentos mais precisos, alguns levam a ideias de relações, das quais dizem que não há uma classe independente, e outros introduzem o terceiro homem. E em geral os argumentos para as formas destroem coisas para cuja existência os crentes em formas são mais zelosos do que para a existência das ideias, pois segue-se que não há díade, mas o número é primeiro, e que antes do número está o relativo, e que isso é anterior ao absoluto, além de todos os outros pontos nos quais certas pessoas, ao seguir as opiniões sobre as formas, entraram em conflito com os princípios da teoria. Novamente, de acordo com a suposição sobre a crença nas ideias, haverá formas não apenas de substâncias, mas também de muitas outras coisas, pois o conceito é único não apenas no caso de substâncias, mas também no caso de não substâncias, e existem ciências de outras coisas além de substâncias, e mil outras dificuldades semelhantes os confrontam.
Mas de acordo com as necessidades do caso e as opiniões sobre as formas, se elas podem ser compartilhadas, deve haver ideias apenas de substâncias. Pois elas não são compartilhadas incidentalmente, mas cada forma deve ser compartilhada como algo não predicado de um sujeito. Por o ser compartilhado incidentalmente, quero dizer que se uma coisa compartilha o dobro de si mesma, ela também compartilha o eterno, mas incidentalmente, pois o dobro acontece de ser eterno. Portanto, as formas serão substância. Mas os mesmos nomes indicam substância no mundo ideal, ou qual será o significado de dizer que há algo além dos particulares, um sobre muitos? E se as ideias e as coisas que compartilham delas têm a mesma forma, haverá algo em comum, pois por que dois ou seria o mesmo nos dois perecíveis, ou nos dois que são muitos mais eternos, e não o mesmo no dois em si como no dois individual? Mas se eles não têm a mesma forma, eles terão apenas o nome em comum, e é como se alguém chamasse tanto Calias quanto um pedaço de madeira de um homem, sem observar nenhuma comunidade entre eles. Mas se supusermos que em outros aspectos as definições comuns se aplicam às formas, por exemplo, que figura plana e as outras partes da definição se aplicam ao círculo em si, mas o que realmente precisa ser adicionado, devemos indagar se isso não é absolutamente sem sentido. Pois aqui isso seria adicionado ao centro ou ao plano ou a todas as partes da definição. Pois todos os elementos na essência são ideias, por exemplo, animal e um bípede. Além disso, deve haver alguma ideal que corresponda, plano acima, alguma natureza que estará presente em todas as formas como seu gênero. Capítulo 5. Acima de tudo, poderíamos discutir a questão do que as formas contribuem para as coisas sensíveis, quer para aquelas que são eternas ou para aquelas que surgem e cessam de existir, pois elas não causam nem movimento nem qualquer mudança nelas. Mas novamente elas não ajudam de forma alguma para o conhecimento de outras coisas, pois nem mesmo são a substância destas, se não estariam nelas, ou para o seu ser, se não estiverem nos indivíduos que participam delas, e embora se estivessem, poderiam ser consideradas causas, assim como o branco causa a brancura em um objeto branco ao entrar em sua composição. Mas este argumento, que foi usado primeiro por Anaxágoras e depois por Eudoxo em sua discussão sobre dificuldades e por certos outros, é muito facilmente refutado, pois é fácil reunir muitas objeções insuperáveis a tal visão. Mas, além disso, todas as outras coisas não podem surgir das formas em nenhum dos sentidos usuais de Unti. E dizer que elas são padrões e que as outras coisas participam delas é usar palavras vazias e metáforas poéticas. Pois o que é que trabalha, olhando para as ideias? E qualquer coisa pode tanto ser quanto vir a ser sem ser copiada de algo mais, de modo que, quer Sócrates exista ou não, um homem como Sócrates poderia vir a ser. E evidentemente isso poderia ser assim mesmo que Sócrates fosse eterno. E haverá vários padrões da mesma coisa, e portanto várias formas, por exemplo, animal e um bípede, e também o próprio homem, serão formas do homem. Novamente, as formas são padrões não apenas de coisas sensíveis, mas também das próprias formas, ou seja, o gênero é o padrão das várias formas de um gênero, portanto, a mesma coisa será padrão e cópia. Mais uma vez, pareceria impossível que a substância e aquilo cuja substância existissem separadamente, como, portanto, poderiam as ideias, sendo as substâncias das coisas, existir separadamente? No Fédon, o caso é apresentado dessa maneira, que as formas são causas tanto do ser quanto do devir.
No entanto, embora as formas existam, ainda assim as coisas não surgem, a menos que haja algo para originar o movimento, e muitas outras coisas surgem, por exemplo, uma casa ou um anel, das quais eles dizem que não há formas. Claramente, portanto, mesmo as coisas das quais eles dizem que há ideias podem tanto ser quanto surgir devido a causas como as que produzem as coisas mencionadas anteriormente, e não devido às formas. Mas em relação às ideias, é possível, tanto desta forma quanto por argumentos mais abstratos e precisos, reunir muitas objeções como aquelas que consideramos. Capítulo 6. Uma vez que discutimos esses pontos, é bom considerar novamente os resultados sobre os números que confrontam aqueles que dizem que os números são substâncias separáveis e primeiras causas das coisas. Se o número é uma entidade e sua substância não é nada além de apenas número, como alguns dizem, segue-se que ou há um primeiro nele e um segundo, cada um sendo diferente em espécie, e isso é verdadeiro para as unidades sem exceção, e qualquer unidade é inassociável com qualquer outra unidade, ou todas são sem exceção sucessivas, e qualquer uma delas é associável com qualquer outra, como dizem ser o caso com o número matemático, pois no número matemático nenhuma unidade é de alguma forma diferente de outra. E algumas unidades devem ser associáveis e outras não, por exemplo, suponha que 2 seja o primeiro depois de 1, e então vem 3 e depois o resto da série numérica, e as unidades em cada número são associáveis, por exemplo, aquelas no primeiro 2 são associáveis entre si, e aquelas no primeiro 3 entre si, e assim com os outros números, mas as unidades no 1 2 em si, são inassociáveis com as do 3 em si, e da mesma forma no caso dos outros números sucessivos. E assim, enquanto o número matemático é contado assim, depois de 1, 2, que consiste em outro 1 além do primeiro 1, e 3 que consiste em outro 1 além destes dois, e os outros números da mesma forma, o número ideal é contado assim, depois de 1, 2 distinto que não inclui o primeiro 1, e 3 que não inclui o 2 e o restante da série numérica da mesma forma. Ou um tipo de número deve ser como o primeiro que foi nomeado, como aquele do qual os matemáticos falam, e aquele que nomeamos por último deve ser um terceiro tipo. Novamente, esses tipos de números devem ser ou separáveis das coisas, ou não separáveis, mas em objetos de percepção, não no sentido que consideramos inicialmente, no sentido de que os objetos de percepção consistem em números que estão presentes neles, seja um tipo e não outro, ou todos eles. Essas são necessariamente as únicas maneiras pelas quais os números podem existir. E daqueles que dizem que o 1 é o princípio e a substância de todas as coisas, e que o número é formado pelo 1 e por algo mais, quase todos descreveram o número de uma dessas maneiras, apenas ninguém disse que todas as unidades são inassociáveis. E isso aconteceu de maneira razoável o suficiente, pois não pode haver outra maneira além das mencionadas. Alguns dizem que ambos os tipos de número existem, aquele que tem um antes e um depois sendo idêntico às ideias, e o número matemático sendo diferente das ideias e das coisas sensíveis, e ambos sendo separáveis das coisas sensíveis, e outros dizem que apenas o número matemático existe, como o primeiro das realidades, separado das coisas sensíveis. E os pitagóricos, também, acreditam em um tipo de número, o matemático, apenas dizem que não é separado, mas que as substâncias sensíveis são formadas a partir dele. Pois eles constroem todo o universo a partir de números, apenas não números que consistem em unidades abstratas, eles supõem que as unidades tenham magnitude espacial. Mas como o primeiro 1 foi construído para ter magnitude, eles parecem incapazes de dizer. Outro pensador diz que o primeiro tipo de número,
o das formas, sozinho existe, e alguns dizem que o número matemático é idêntico a isso. O caso de linhas, planos e sólidos é semelhante. Pois alguns pensam que aqueles que são objetos da matemática são diferentes daqueles que vêm após as ideias, e daqueles que se expressam de outra forma. Alguns falam sobre os objetos da matemática e de uma maneira matemática, ou seja, aqueles que não fazem das ideias números nem dizem que as ideias existem, e outros falam sobre os objetos da matemática, mas não matematicamente, pois dizem que nem toda magnitude espacial é divisível em magnitudes, nem duas unidades tomadas aleatoriamente fazem. 2. Todos os que dizem que o 1 é um elemento e princípio das coisas supõem que os números consistam em unidades abstratas, exceto os pitagóricos, mas eles supõem que os números tenham magnitude, como já foi dito anteriormente. É claro a partir desta declaração, então, em quantas maneiras os números podem ser descritos, e que todas as maneiras foram mencionadas, e todas essas visões são impossíveis, mas algumas talvez mais do que outras. Capítulo 7. Primeiro, então, vamos investigar se as unidades são associáveis ou inassociáveis, e se inassociáveis, em qual dos dois modos distinguimos. Pois é possível que qualquer unidade seja inassociável com qualquer outra, e é possível que aquelas no em si sejam inassociáveis com aquelas no em si, e, em geral, que aquelas em cada número ideal sejam inassociáveis com aquelas em outros números ideais. Agora todas as unidades são associáveis e sem diferença, obtemos o número matemático, apenas um tipo de número, e as ideias não podem ser os números. Pois que tipo de número será o homem em si ou o animal em si ou qualquer outra forma? Há uma ideia de cada coisa, por exemplo, uma do homem em si e outra do animal em si, ou mais os números semelhantes e indiferenciados são infinitos, de modo que qualquer 3 particular não é mais o homem em si do que qualquer outro 3. Mas se as ideias não são números, também não podem existir de forma alguma. Pois de quais princípios virão as ideias? É o número que vem do 1 e do dia de indefinido, e os princípios ou elementos são ditos ser princípios e elementos do número, e as ideias não podem ser classificadas como anteriores ou posteriores aos números. Mas se as unidades são inassociáveis, e inassociáveis no sentido de que qualquer uma é inassociável com qualquer outra, o número desse tipo não pode ser o número matemático, pois o número matemático consiste em unidades indiferenciadas, e as verdades provadas sobre ele se adequam a esse caráter. Nem pode ser o número ideal. Pois 2 não surgirá imediatamente do 1 e do dia de indefinido, e será seguido pelos números sucessivos, como eles dizem 1, 2, 3, 4 ou para as unidades no ideal são geradas ao mesmo tempo, quer, como o primeiro detentor da teoria disse, a partir de desigualdades, surgindo quando estas foram igualadas ou de alguma outra forma, pois, se uma unidade deve ser anterior a outra, ela será anterior também ao 2 composto destas, pois quando há uma coisa anterior e outra posterior, o resultado destas será anterior a uma e posterior a outra. Novamente, visto que o 1 em si é primeiro, e então há um particular que é o primeiro entre os outros e depois do 1 em si, e novamente um terceiro que é próximo após o segundo e próximo mais um após o primeiro 1, então as unidades devem ser anteriores aos números após os quais são nomeados quando os contamos, por exemplo. Haverá uma terceira unidade em 2 antes que 3 exista, e uma quarta e uma quinta em 3 antes que os números 4 e 5 existam. Agora, nenhum desses pensadores disse que as unidades são inassociáveis dessa maneira, mas de acordo com seus princípios, é razoável que elas sejam mesmo assim, embora na verdade seja impossível.
pois é razoável tanto que as unidades devem ter prioridade e posterioridade se houver uma primeira unidade ou primeiro um, quanto que os dois S devem se houver um primeiro dois, pois após o primeiro é razoável e necessário que haja um segundo, e se um segundo, um terceiro, e assim sucessivamente com os outros. E dizer ambas as coisas ao mesmo tempo, que uma unidade é a primeira e outra unidade é a segunda após um ideal, e que um dois é o primeiro após ele, é impossível. Mas eles fazem uma primeira unidade ou um, mas não também uma segunda e uma terceira, e um primeiro dois, mas não também uma segunda e uma terceira. Claramente, também, não é possível, se todas as unidades são inassociáveis, que haja um dois em si um três em si, e assim com os outros números. Pois quer as unidades sejam indiferenciadas ou diferentes umas das outras, o número deve ser contado por adição, por exemplo, 2 adicionando outra 1 à primeira, 3 adicionando outra 1 às duas, e assim por diante. Sendo assim, os números não podem ser gerados como eles os geram, a partir do 2 e do 1, pois 2 se torna parte de 3 e 3 de 4 e o mesmo acontece com os números subsequentes, mas eles dizem que 4 veio do primeiro 2 e do indefinido que o torna 2 S diferentes do 2 em si, senão, o 2 em si será parte de 4 e outro 2 será adicionado. E similarmente 2 consistirá no 1 em si em outro 1, ou mais se isso é verdade, o outro elemento não pode ser um 2 indefinido, pois ele gera uma unidade, não, como o 2 indefinido faz, um 2 definido. Novamente, além do 3 em si do 2 em si, como pode haver outros 3 e 2? E como eles consistem em unidades anteriores e posteriores? Tudo isso é absurdo e fictício, e não pode haver um primeiro 2 e depois um 3 em si. No entanto, deve haver, se o 1 e o dia de indefinido forem os elementos. Mas se os resultados são impossíveis, também é impossível que estes sejam os princípios geradores. Se as unidades, então, são diferenciadas, uma de outra, esses resultados e outros semelhantes a estes seguem necessariamente. Mas se aqueles em números diferentes são diferenciados, mas aqueles no mesmo número são apenas indiferenciados um do outro, mesmo assim, as dificuldades que se seguem não são menores. Por exemplo, no 10 em si há 10 unidades, e o 10 é composto tanto por eles quanto por 2 5. Mas, uma vez que o 10 em si não é nenhum número aleatório nem composto de quaisquer 5 aleatórios, ou, por falar nisso, unidades, as unidades neste 10 devem diferir. Pois se elas não diferirem, também não diferirão os 5 dos quais o 10 é composto, mas uma vez que estes diferem, as unidades também diferirão. Mas se elas diferem, haverá outros 5 no 10 além desses 2, ou haverá outros? Se não houver, isso é paradoxal, e se houver, que tipo de 10 consistirá neles? Pois não há outro no 10 além do 10 em si mesmo. Mas é necessário, na verdade, em sua visão, que o 4 não consista de nenhum 2 aleatório, pois o indefinido, como eles dizem, recebeu o 2 definido e fez 2, pois sua natureza era dobrar o que recebia. Novamente, quanto ao 2 sendo uma entidade separada de suas 2 unidades, e o 3 uma entidade separada de suas 3 unidades, como isso é possível? Ou por um compartilhar do outro, como o homem pálido é diferente de um pálido e o homem, pois compartilha destes, ou quando um é uma diferenciação do outro, como o homem é diferente de um animal e um bípede.
Mais uma vez, algumas coisas são uma por contato, algumas por mistura, algumas por posição, ou nenhuma das quais pode pertencer às unidades das quais o 2 ou o 3 consiste, ou mais assim como dois homens não são uma unidade além de ambos, assim deve ser com as unidades. E seu ser indivisível não fará diferença para eles, pois os pontos também são indivisíveis, mas ainda assim um par deles não é nada além dos dois. Mas essa consequência também não devemos esquecer, que segue que há dois anteriores e posteriores e da mesma forma com os outros números. Pois deixe os dois nos 4 serem simultâneos, ainda assim estes são anteriores aos dos 8 e, assim como os dois os geraram, eles geraram os 4 nos 8 em si. Portanto, se o primeiro 2 é uma ideia, estes dois também serão ideias de algum tipo. E a mesma explicação se aplica às unidades, pois as unidades no primeiro 2 geram os 4 no 4, de modo que todas as unidades se tornam ideias e uma ideia será composta de ideias. Claramente, portanto, aquelas coisas também das quais essas são as ideias serão compostas, por exemplo, poderíamos dizer que os animais são compostos de animais, se houver ideias deles. Em geral, diferenciar as unidades de qualquer maneira é um absurdo e uma ficção, e por ficção, quero dizer uma afirmação forçada feita para se adequar a uma hipótese. Pois nem em quantidade nem em qualidade vemos uma unidade diferindo de outra, e o número deve ser igual ou desigual, todo número, mas especialmente aquele que consiste em unidades abstratas, para que se um número não for nem maior nem menor que outro, ele é igual a ele, mas coisas que são iguais e de nenhuma maneira diferenciadas consideramos ser as mesmas quando estamos falando de números. Se não, nem mesmo o 2 no próprio 10 será indiferenciado, embora sejam iguais, por qual razão o homem que alega que eles não são diferenciados será capaz de dar? Novamente, se cada unidade mais outra unidade faz 2, uma unidade do 2 em si e uma do 3 em si farão um 2. Agora, e isso consistirá em unidades diferenciadas, e será anterior ao 3 ou posterior? Parece mais que deve ser anterior, pois uma das unidades é simultânea ao 3 e a outra é simultânea ao 2. E nós, por nossa parte, supomos que em geral 1 e 1, quer as coisas sejam iguais ou desiguais, são 2, por exemplo, o bom e o ruim, ou um homem e um cavalo, ou mais aqueles que mantêm essas opiniões dizem que nem mesmo duas unidades são 2. Se o número do 3 em si não for maior do que o do 2, isso é surpreendente, e se for maior, claramente também haverá um número nele igual ao do 2, de modo que este não é diferente do 2 em si. Mas isso não é possível, se houver um primeiro e um segundo número. Nem as ideias serão números. Pois neste ponto particular eles estão certos aqueles que afirmam que as unidades devem ser diferentes, se houver ideias, como foi dito antes. Pois a forma é única, mas se as unidades não são diferentes, os 2 e os 3 também não serão diferentes. Esta também é a razão pela qual eles devem dizer que quando contamos assim, 1,2 ou não procedemos adicionando ao número dado, pois se o fizermos, nem os números serão gerados a partir do der indefinido, nem um número pode ser uma ideia, pois então uma ideia estará em outra, e todas as formas serão partes de uma forma. E assim, com vista à sua hipótese, suas declarações estão corretas, mas como um todo estão erradas, pois sua visão é muito destrutiva, já que eles admitirão que esta questão em si mesma oferece alguma dificuldade, se, quando contamos e dizemos, 1, 2, 3, contamos por adição ou por porções separadas. Mas nós fazemos ambos, e assim é absurdo raciocinar a partir deste problema para uma diferença tão grande de essência. Capítulo 8. Antes de tudo,
é bom determinar qual é a diferença de um número, e de uma unidade, se ela tiver uma diferença. As unidades devem diferir seja em quantidade ou em qualidade, e nenhum desses parece ser possível. Mas o número como número difere em quantidade. E se as unidades também diferissem em quantidade, o número diferiria de número, embora igual em número de unidades. Novamente, as primeiras unidades são maiores ou menores, e as mais tardias aumentam ou diminuem. Todas essas são suposições irracionais. Mas também não podem diferir em qualidade. Pois nenhum atributo pode se aplicar a elas, pois mesmo aos números, disse que a qualidade pertence após a quantidade. Novamente, a qualidade também não poderia vir para elas nem do um nem do diad, pois o primeiro não tem qualidade, e o último dá quantidade, pois esta entidade é o que faz as coisas serem muitas. Se os fatos forem realmente diferentes, eles devem declarar isso desde o início e determinar, se possível, quanto à diferença da unidade, por que ela deve existir, e, se isso falhar, que diferença eles querem dizer. Evidentemente, se as ideias são números, as unidades não podem todas ser associáveis, nem podem ser inassociáveis de qualquer uma das duas maneiras. Mas também não está correta a maneira como alguns outros falam sobre números. Estes são aqueles que não acham que existem ideias, seja sem qualificação ou identificadas com certos números, mas acreditam que os objetos da matemática existem e os números são os primeiros entre as coisas existentes, e o em si é o ponto de partida deles. É paradoxal que deva haver um que seja o primeiro dos s, como dizem, mas não um 2 que seja o primeiro dos dois s, nem um 3 dos três s, pois o mesmo raciocínio se aplica a todos. Se, então, os fatos com relação ao número são assim, e alguém supõe que apenas o número matemático existe, o 1 não é o ponto de partida, pois esse tipo de 1 deve diferir das outras unidades, e se isso for assim, também deve haver um 2 que seja o primeiro dos dois s, e similarmente com os outros números sucessivos. Mas se o 1 é o ponto de partida, a verdade sobre os números deve ser mais próxima do que Platão costumava dizer, e deve haver um primeiro 2 e 3 e os números não devem ser associáveis entre si. Mas se, por outro lado, alguém supõe isso, muitos resultados impossíveis, como já dissemos, seguem. Mas ou isso ou o contrário deve ser o caso, de modo que se nenhum for, o número não pode existir separadamente. Também é evidente disso que a terceira versão é a pior, a visão de que o número ideal e matemático é o mesmo. Pois dois erros devem então se encontrar na mesma opinião. O número matemático não pode ser desse tipo, mas o detentor dessa visão tem que expandi-lo fazendo suposições peculiares a si mesmo. E ele também deve admitir todas as consequências que confrontam aqueles que falam de número no sentido de formas. A versão pitagórica, de certa forma, apresenta menos dificuldades do que as anteriormente mencionadas, mas, de outra forma, tem outras peculiares a si mesma. Pois não pensar no número como capaz de existir separadamente remove muitas das consequências impossíveis, ao mais que os corpos devem ser compostos de números, e que este deve ser o número matemático, é impossível. Pois não é verdade falar de magnitudes espaciais indivisíveis, e, por mais que possa haver magnitudes desse tipo, as unidades pelo menos não têm magnitude, e como uma magnitude pode ser composta de indivisíveis? Mas o número aritmético, pelo menos, consiste em unidades, enquanto esses pensadores identificam o número com coisas reais, e em qualquer caso, eles aplicam suas proposições aos corpos como se consistissem nesses números. Se, então, for necessário,
se o número é uma coisa real autossubsistente, que ele deva existir de uma das maneiras que foram mencionadas, e se não pode existir em nenhuma dessas, evidentemente o número não tem tal natureza como aqueles que o tornam separável estabelecem para ele. Novamente, cada unidade vem do grande e do pequeno, equalizados, ou uma do pequeno, outra do grande. Ou se for o último, então cada coisa não contém todos os elementos, nem as unidades são sem diferença, pois em uma há o grande e em outra o pequeno, o que é contrário em sua natureza ao grande. Novamente, como estão as unidades no trem em si? Uma delas é uma unidade ímpar. Mas talvez seja por isso que eles dão ao em si o lugar intermediário nos números ímpares. Ou mais se cada uma das duas unidades consiste tanto do grande quanto do pequeno, equalizados, como o 2, que é uma coisa única, consistirá do grande e do pequeno. Ou como será diferente da unidade? Novamente, a unidade é anterior ao 2, pois quando ela é destruída, o 2 é destruído. Então, deve ser a ideia de uma ideia, já que é anterior a uma ideia, e deve ter surgido antes dela. De onde, então? Não do dia de indefinido, pois sua função era dobrar. Novamente, o número deve ser infinito ou finito, pois esses pensadores pensam no número como capaz de existir separadamente, então não é possível que nenhuma dessas alternativas seja verdadeira. Claramente não pode ser infinito, pois o número infinito não é nem ímpar nem par, mas a geração de números é sempre a geração de um número ímpar ou de um número par, e de um modo, quando um opera sobre um número par, um número ímpar é produzido, ou de outro modo, quando dois opera, os números obtidos de um ao dobrar são produzidos, e de outro modo, quando os números ímpares operam, os outros números pares são produzidos. Novamente, se cada ideia é uma ideia de algo, e os números são ideias, então o número infinito em si será uma ideia de algo, seja de algo sensível ou de outra coisa. No entanto, isso não é possível em vista de sua tese, mais do que é razoável em si mesmo, pelo menos se eles organizarem as ideias como o fazem. Mas se o número é finito, até onde ele vai? Com relação a isso, não apenas o fato, mas também a razão devem ser declarados. Mas se o número vai apenas até 10, como alguns dizem, em primeiro lugar, as formas logo se esgotarão, por exemplo, se 3 é o homem em si, que número será o cavalo em si? A série dos números que são as várias coisas em si vai até 10. Deve, então, ser um dos números dentro desses limites, pois são esses que são substâncias e ideias. No entanto, eles se esgotarão, pois as várias formas de animais serão mais numerosas do que eles. Ao mesmo tempo, é claro que se, dessa maneira, o 3 é o homem em si, os outros 3 também o são, pois aqueles em números idênticos são similares, de modo que haverá um número infinito de homens, se cada 3 é uma ideia, cada um dos números será o homem em si, e se não, pelo menos serão homens. E se o número menor é parte do maior, sendo um número desse tipo que as unidades no mesmo número são associáveis, então se o 4 em si é uma ideia de algo, por exemplo, de um cavalo ou de um branco, o homem será uma parte do cavalo, se o homem é. Também é paradoxal que haja uma ideia de 10, mas não de 11, nem dos números sucessivos. Novamente, há coisas que existem e surgem das quais não há formas, e então, por que não há formas delas também? Inferimos que as formas não são causas. Novamente, é paradoxal, se a série de números até 10 é mais real e uma forma do que o próprio 10. Não há geração do primeiro como uma coisa, e há do último.
Mas eles tentam trabalhar com a suposição de que a série de números até 10 é uma série completa. Pelo menos eles geram os derivados, por exemplo, o vazio, a proporção, o ímpar e os outros desse tipo, dentro da década. Para algumas coisas, por exemplo, movimento e repouso, bom e ruim, eles atribuem aos princípios originais, e aos outros aos números. É por isso que eles identificam o ímpar com 1, pois se o ímpar implicasse 3, como o 5 seria ímpar? Novamente, magnitudes espaciais e todas essas coisas são explicadas sem ultrapassar um número definido, por exemplo, a primeira, a linha indivisível, depois o 2 e assim por diante. Essas entidades também se estendem apenas até 10. Novamente, se o número pode existir separadamente, alguém poderia perguntar qual é a prioridade, 1, ou 3 ou 2? Na medida em que o número é composto, 1 é prior, mas na medida em que o universal e a forma são prior, o número é prior, pois cada uma das unidades é parte do número como sua matéria, e o número age como forma. E de certa forma, o ângulo reto é anterior ao agudo, porque é determinado e em virtude de sua definição, ou mais de certa forma o agudo é anterior, porque é uma parte o ângulo reto é dividido em ângulos agudos. Como matéria, então, o ângulo agudo e o elemento e a unidade são anteriores, mas em relação à forma e à substância expressa na definição, o ângulo reto, e o todo composto pela matéria e pela forma, são anteriores, pois a coisa concreta está mais próxima da forma e do que é expresso na definição, embora na geração seja posterior. Então, como um é o ponto de partida? Porque, dizem eles, não é divisível, mas tanto o universal quanto o particular ou o elemento são indivisíveis. Mas eles são pontos de partida de maneiras diferentes, um na definição e o outro no tempo. De que maneira, então, um é o ponto de partida? Como foi dito, o ângulo reto é considerado anterior ao agudo, e o agudo ao reto, e cada um é um. Assim, eles fazem de um o ponto de partida de ambas as maneiras. Mas isso é impossível. Pois o universal é um como forma ou substância, enquanto o elemento é um como parte ou como matéria. Pois cada um dos dois é, em certo sentido, um, na verdade, cada um dos dois existe potencialmente, pelo menos se o número é uma unidade e não como um monte, ou seja, se números diferentes consistem de unidades diferenciadas, como eles dizem, mas não em completa realidade, e a causa do erro em que caíram é que estavam conduzindo sua investigação ao mesmo tempo do ponto de vista da matemática e do ponto de vista das definições universais, de modo que a partir do primeiro ponto de vista eles trataram a unidade, seu primeiro princípio, como um ponto, pois a unidade é um ponto sem posição. Eles juntaram as coisas a partir das menores partes, como alguns outros também fizeram. Portanto, a unidade se torna a matéria dos números e ao mesmo tempo anterior ao 2, e novamente posterior, sendo o 2 tratado como um todo, uma unidade e uma forma. Mas porque estavam buscando o universal, trataram a unidade que pode ser predicada de um número, como nesse sentido também uma parte do número. Mas essas características não podem pertencer ao mesmo tempo à mesma coisa. Se o em si deve ser unitário, pois difere em nada dos outros exceto que é o ponto de partida, e o 2 é divisível mas a unidade não é, a unidade deve ser mais semelhante ao em si do que o 2 é. Mas se a unidade é mais semelhante a ela, deve ser mais semelhante à unidade do que ao 2, portanto, cada uma das unidades em 2 deve ser anterior ao 2. Mas eles negam isso, pelo menos geram o 2 primeiro. Novamente, se o 2 em si é uma unidade e o 3 em si também é um,
ambos formam um 2. De onde, então, esse 2 é produzido? Capítulo 9. Uma vez que não há contato nos números, mas sucessão, ou seja, entre as unidades entre as quais não há nada, por exemplo, entre aquelas em 2 ou em 3, pode-se perguntar se estas sucedem o 1 em si ou não, e se, dos termos que o sucedem, o 2 ou qualquer uma das unidades em 2 é anterior. Dificuldades semelhantes ocorrem com relação às classes de coisas posteriores ao número, a linha, o plano e o sólido. Pois alguns constroem estas a partir das espécies duo grande e pequeno, ou por exemplo, linhas a partir duo longo e curto, planos a partir duo largo e estreito, massas a partir duo profundo e raso, ou que são espécies duo grande e pequeno. E o princípio originativo de tais coisas que corresponde a diferentes pensadores descrevem de maneiras diferentes. E também nestas as impossibilidades, as ficções e as contradições de toda a probabilidade são vistas como inúmeras. Pois, as classes geométricas são separadas uma das outras, a menos que os princípios destas estejam implícitos um no outro de tal maneira que o largo e estreito seja também o longo e curto, ou mais se isto é assim, o plano será linha e o sólido será um plano, ou novamente, como serão explicados ângulos e figuras e coisas semelhantes. E 2, o mesmo acontece como em relação ao número, pois o longo e curto, etc., são atributos de magnitude, mas a magnitude não consiste nestes, assim como a linha não consiste em o reta e curva, ou os sólidos em o liso e áspero. Todas essas visões compartilham de uma dificuldade que ocorre com relação às espécies de um gênero, quando se postula os universais, ou seja, se é o animal em si ou algo diferente do animal em si que está no animal particular. Verdade, se o universal não é separável das coisas sensíveis, isso não apresentará dificuldade, ou mais se o 1 e os números são separáveis, como aqueles que expressam estas visões afirmam, não é fácil resolver a dificuldade, se pode aplicar as palavras o não fácil ou ao impossível. Pois quando apreendemos a unidade em 2, ou em geral em um número, apreendemos uma coisa em si ou algo mais. Alguns, então, geram magnitudes espaciais a partir de matéria desse tipo, outros a partir do ponto, e o ponto é considerado por eles não como mas algo parecido com e a partir de outra matéria semelhante à pluralidade, mas não idêntica a ela, ou sobre os quais princípios, no entanto, as mesmas dificuldades ocorrem. Pois se a matéria é uma, linha e plano, e sólidos serão iguais, pois dos mesmos elementos virá uma e a mesma coisa. Mas se as matérias são mais de uma, e há uma para a linha e uma segunda para o plano e outra para o sólido, elas estão implicadas uma na outra ou não, de forma que os mesmos resultados seguirão mesmo assim, pois ou o plano não conterá uma linha ou ele será uma linha. Novamente, como o número pode consistir no 1 e na pluralidade, eles não tentam explicar ao mais, no entanto, como eles se expressam, as mesmas objeções surgem como confrontam aqueles que constroem o número a partir do 1 e do dia de indefinido. Pois uma visão gera número a partir da pluralidade universalmente predicada, e não de uma pluralidade particular, e a outra gera a partir de uma pluralidade particular, mas a primeira, pois o 2 é dito ser uma primeira pluralidade. Portanto, praticamente não há diferença, mas as mesmas dificuldades seguirão, é mistura ou posição ou mistura ou geração, e assim por diante. Acima de tudo, alguém poderia pressionar a pergunta ou se cada unidade é uma, de onde ela vem? Certamente cada uma não é o 1 em si. Deve, então, vir do próprio 1 e da pluralidade, ou de uma parte da pluralidade. Dizer que a unidade é uma pluralidade é impossível, pois é indivisível,
e gerá-la a partir de uma parte da pluralidade envolve muitas outras objeções, pois, já a cada uma das partes deve ser indivisível, ou será uma pluralidade e a unidade será divisível, e os elementos não serão um e a pluralidade, pois as unidades individuais não vêm da pluralidade e do um. Novamente, o detentor desta visão não faz nada além de pressupor outro número, pois sua pluralidade de indivisíveis é um número. Novamente, devemos indagar, também em vista desta teoria, se o número é infinito ou finito. Pois houve inicialmente, ao que parece, uma pluralidade que era ela mesma finita, da qual e do um vem o número finito de unidades. E a outra pluralidade que é a pluralidade em si, a pluralidade infinita. Que tipo de pluralidade, então, é o elemento que coopera com o um? Pode-se perguntar de forma semelhante sobre o ponto, ou seja, o elemento a partir do qual eles fazem magnitudes espaciais. Pois certamente este não é o único e exclusivo ponto, e de qualquer forma, então, deixe-os dizer do que cada um dos pontos é formado. Certamente não de alguma distância mais o próprio ponto. Nem novamente pode haver partes indivisíveis de uma distância, como os elementos dos quais se diz que as unidades são feitas são partes indivisíveis da pluralidade, pois o número consiste em indivisíveis, mas as magnitudes espaciais não. Todas essas objeções, então, e outras do tipo, deixam evidente que número e magnitudes espaciais não podem existir separadamente das coisas. Novamente, a discórdia sobre números entre as várias versões é um sinal de que é a incorreção dos fatos alegados em si que traz confusão para as teorias. Pois aqueles que fazem os objetos da matemática existirem apenas separados das coisas sensíveis, ao verem a dificuldade sobre as formas e sua ficticidade, abandonaram o número ideal e propuseram um número matemático. Mas aqueles que desejavam fazer com que as formas ao mesmo tempo fossem também números, mas não viam, se alguém assumisse esses princípios, como o número matemático poderia existir separadamente do ideal, tornaram o número ideal e matemático o mesmo em palavras, pois na verdade o número matemático foi destruído, pois eles afirmam hipóteses peculiares a si mesmos e não aquelas da matemática. E aquele que primeiro supôs que as formas existem e que as formas são números e que os objetos da matemática existem, naturalmente separou os dois. Portanto, acaba sendo que todos eles estão corretos em algum aspecto, mas no geral não estão corretos. E eles mesmos confirmam isso, pois suas declarações não concordam, mas entram em conflito. A causa é que suas hipóteses e seus princípios são falsos. E é difícil fazer um bom caso a partir de materiais ruins, de acordo com Epicharmus, e assim que é dito, é visto como errado. Mas em relação aos números, as perguntas que levantamos e as conclusões que alcançamos são suficientes, pois enquanto aquele que já está convencido pode ser ainda mais convencido por uma discussão mais longa, aquele que ainda não está convencido não se aproximaria mais da convicção, em relação aos primeiros princípios, causas primárias e elementos. As visões expressas por aqueles que discutem apenas a substância sensível foram parcialmente declaradas em nossas obras sobre a natureza e em parte não pertencem à presente investigação, ou mais às visões daqueles que afirmam que existem outras substâncias além das sensíveis devem ser consideradas em seguida após aquelas que mencionamos. Uma vez que alguns dizem que as ideias e os números são tais substâncias, e que os elementos destes são elementos e princípios de coisas reais, devemos investigar sobre essas o que eles dizem e em que sentido dizem. Aqueles que postulam apenas números, e esses matemáticos, devem ser considerados mais tarde, ou mais no que diz respeito àqueles que acreditam nas ideias, pode-se examinar ao mesmo tempo sua maneira de pensar e a dificuldade em que caem.
pois eles ao mesmo tempo tornam as ideias universais e novamente as tratam como separáveis e como indivíduos. Que isso não é possível já foi argumentado antes. A razão pela qual aqueles que descreviam suas substâncias como universais combinavam essas duas características em uma coisa é que eles não faziam substâncias idênticas às coisas sensíveis. Eles pensavam que os particulares no mundo sensível estavam em constante mudança e nenhum deles permanecia, mas que o universal estava separado desses e era algo diferente. E Sócrates deu impulso a essa teoria, como dissemos em nossa discussão anterior, por causa de suas definições, mas ele não separou universais de indivíduos, e nisso ele pensou corretamente, em não separá-los. Isso fica claro pelos resultados, pois sem o universal não é possível obter conhecimento, mas a separação é a causa das objeções que surgem em relação às ideias. Seus sucessores, no entanto, tratando como necessário, se houverem de existir quaisquer substâncias além das substâncias sensíveis e transitórias, que elas devem ser separáveis, não tinham outros meios, mas deram existência separada a essas substâncias universalmente predicadas, de modo que seguia-se que universais e indivíduos eram quase do mesmo tipo de coisa. Isso por si só seria uma dificuldade na visão que mencionamos. Capítulo 10. Vamos agora mencionar um ponto que apresenta uma certa dificuldade tanto para aqueles que acreditam nas ideias quanto para aqueles que não acreditam, e que foi mencionado antes, no início, entre os problemas. Se não supusermos que as substâncias são separadas, e da maneira como se diz que as coisas individuais são separadas, vamos destruir a substância no sentido em que entendemos o substância, ou mais se concebermos as substâncias como separáveis, como conceberemos seus elementos e seus princípios? Se eles são individuais e não universais, as coisas reais serão apenas do mesmo número que os elementos, e, os elementos não serão conhecíveis. Pois, consideremos as sílabas na fala como substâncias, e seus elementos como elementos das substâncias, então deve haver apenas um OBA e um de cada uma das sílabas, uma vez que não são universais e do mesmo em forma, mas cada uma é única em número e um ou isto e não um tipo dotado de um nome comum, que novamente ele supõe que o que uma coisa é ou é em cada caso único. E se as sílabas são únicas, então também são as partes das quais elas consistem, não haverá, então, mais de um ou nem mais de um de qualquer outro elemento, com o mesmo princípio pelo qual uma sílaba idêntica não pode existir no plural. Mas se isso é assim, não haverá outras coisas existindo além dos elementos, mas apenas os elementos. Novamente, os elementos não serão sequer conhecíveis, pois eles não são universais, e o conhecimento é de universais. Isso é claro a partir de demonstrações e definições, pois não concluímos que este triângulo tem seus ângulos iguais a dois ângulos retos, a menos que todo triângulo tenha seus ângulos iguais a dois ângulos retos, nem que este homem é um animal, a menos que todo homem seja um animal. Mas se os princípios são universais, ou as substâncias compostas por eles também são universais, ou o não substancial será prioridade sobre a substância, pois o universal não é uma substância, mas o elemento ou princípio é universal, e o elemento ou princípio é prioridade sobre as coisas das quais é o princípio ou elemento. Todas essas dificuldades surgem naturalmente, quando eles constroem as ideias a partir de elementos e ao mesmo tempo afirmam que, além das substâncias que têm a mesma forma, existem ideias, uma entidade separada única. Mas se, por exemplo, no caso dos elementos da fala, os OAO e os OBO podem muito bem ser muitos e não há necessidade de um OAO em si e de um OBO em si além dos muitos, pode haver, até onde isso vai, um número infinito de sílabas semelhantes.
A afirmação de que todo conhecimento é universal, de modo que os princípios das coisas também devem ser universais e não substâncias separadas, apresenta, de fato, de todos os pontos que mencionamos, a maior dificuldade, mas ainda assim a afirmação é verdadeira em certo sentido, embora em certo sentido não o seja. Pois o conhecimento, assim como o verbo o saber, significa duas coisas, das quais uma é potencial e outra atual. A potência, sendo, como matéria, universal e indefinida, lida com o universal e indefinido, ou mais a atualidade, sendo definida, lida com um objeto definido, sendo um ou isto, lida com um ou isto. Mais acidentalmente a visão vê cor universal, porque essa cor individual que ela vê é cor, e este ou individual que o gramático investiga é um ou a. Pois se os princípios devem ser universais, o que é derivado deles também deve ser universal, como nas demonstrações, e se isso é assim, não haverá nada capaz de existência separada, ou seja, nenhuma substância. Mas evidentemente, em certo sentido, o conhecimento é universal, e em certo sentido não o é. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.